Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender que transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Empreender Transforma. E hoje eu tô empolgado de verdade, eu tô com um amigo meu de infância, um empreendedor nato. Empreendedor não, ele é um vendedor, tá? Ele é um vendedor, ele jogou muita bola comigo, foi profissional 6 anos seguidos, ele é corretor de imóveis, hoje é uma referência aqui na nossa região. E eu tô com um imenso prazer de estar aqui com ele, Anderson Vieira, meu amigo, prazerzaço. Muito obrigado por receber meu convite. E todo mundo eu faço a pergunta: quem é o Anderson Vieira antes de ser corretor de imóveis? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, Acer. Tudo que você falou é recíproco. Somos amigos desde a infância, né? Que a gente jogava a rua de cima contra a rua de baixo, né? Exatamente. E hoje aí estamos no mesmo caminho aí do empreendedorismo. E muito obrigado aí por me convidar. Falar do Anderson é bem simples. Tenho hoje 33 anos. Sou corretor de imóveis e pai da Sofia. A Sofia tem 2 anos e 10 meses, vai fazer 3 anos agora, dia 30 de dezembro. Casado com a Daniele há 5 anos. No próximo sábado a gente faz aí 5 anos de casados. E, cara, um cara apaixonado pela família. Amo meus pais, amo meus irmãos, amo meus sobrinhos. Sou um cara também apaixonado pelo futebol, mesmo que hoje não jogo profissionalmente, continuo atuando aí pelos campos afora. Pelos times de várzea, pelos times de várzea aí jogando futebol. E, cara, o Anderson é exatamente isso. Um cara apaixonado pela família, um cara focado no trabalho, um cara que ama estar aí sempre ajudando pessoas e fazendo com que as coisas possam acontecer dessa forma. Anderson, você comentou comigo que 6 anos você se dedicou ao futebol. Qual foi o momento que você parou de se dedicar e falou assim: agora eu vou ser corretor de imóveis? Sim, na verdade foram 6 anos como atleta profissional, né? Mas no futebol comecei jogando aos 7 anos de idade. Então eu joguei dos meus 7 aos meus 24 anos. Foram 17 anos jogando futebol pro futebol. No qual passei por alguns clubes, tanto de São Paulo, como fora de São Paulo, como fora do Brasil. Então, em 2012, eu fiquei 1 ano em Portugal, entre 2012 a 2013, fiquei 1 ano fora. E aí joguei em outros clubes e tudo mais, e parei de jogar em 2016. Eu parei de jogar em 2016 por conta que eu fui para um clube lá no Piauí, e esse clube era a primeira divisão de lá. Fui com uma promessa de um salário X, uma promessa de estar num clube de uma cidade boa e tudo mais. A cidade era excelente, chegamos com uma estrutura excelente, só que durante o percurso, durante os meses que eu estive lá, infelizmente os dirigentes recebiam verba da prefeitura e desviavam, não passavam para os atletas, não passava para o clube. Então a gente passou uma dificuldade bem grande lá, então a gente acabou inclusive passando necessidade de comida. Então, tipo, de 3 refeições a gente tinha que fazer 2, a terceira a gente tinha que se virar e tudo mais. E aí foi quando eu falei: não é pra isso que eu jogo futebol. Eu jogo futebol pra dar uma vida melhor pra mim, dar uma vida melhor pra minha família, e se ficar dessa forma não vai ser isso que vai fazer eu chegar a esse objetivo. E aí, quando eu voltei de lá em 2016, eu comecei a buscar formas de eu ganhar dinheiro sem necessitar fazer um curso que demoraria para que eu ganhasse dinheiro. Então, tipo, ao invés de eu esperar, vou fazer uma faculdade, um exemplo, educação física, porque eu estava no meio do futebol. Na educação física, eu tinha que fazer lá os 4 anos para depois começar a dar aulas e essas coisas. Eu acabei procurando por caminhos que eu pudesse ganhar dinheiro e aprender ao mesmo tempo. Já se inserir no mercado de trabalho, Se inserir né? no mercado de trabalho. E aí foi quando eu conheci as vendas. Através do amigo meu, ele me indicou uma empresa de marketing multinível, que ele fazia parte dessa empresa, no qual eu pegava os produtos com desconto, 50% de desconto, e revendia ele com 100% de lucro. E aí, a partir disso, eu aprendi a saber o que realmente eram as vendas. A empresa dava treinamentos gratuitos
semanalmente, toda terça, toda quinta. Esses treinamentos foram desenvolvendo. Eles foram passando, além de muitos treinamentos práticos, livros para que eu pudesse desenvolver principalmente a minha parte mental. E isso me ajudou demais. E aí eu fiquei 3 anos nessa empresa. De setembro de 2016 a dezembro de 2018. 2 anos e pouco, quase 3 anos. E foi onde eu me desenvolvi na área comercial. Então eu falo que minha faculdade da área comercial foi através do marketing multinível. E aí eu conheci a empresa, eu montei lá uma equipe aí que eu geri uma média de umas 50 pessoas, só pegando esse produto com desconto e revendendo ele com lucro, fazendo o consumo inteligente desses mesmos produtos, e isso me ajudou a desenvolver muito a questão da área comercial. E aí, em 2019, essa empresa que eu estava, ela teve um processo de venda. Nesse processo de venda foi descoberto muitas falcatruas em questão fiscal. A empresa acabou falindo. Nessa falência da empresa, eu tinha feito muita amizade no mercado com empreendedores de outras empresas, e um desses empreendedores tinha saído da empresa que ele também representava e tinha ido para o mercado imobiliário, através de uma franquia imobiliária que é a maior franquia imobiliária do mundo, que é a Remax. Ele foi para a Remax e começou a ter resultados. E aí o dono da franquia no qual ele estava foi pedindo outras pessoas para ele me indicou. E aí calhou do mesmo momento em que eu estava procurando uma nova oportunidade, a imobiliária estava procurando novos empreendedores. E aí foi em 2019, abril de 2019, que eu iniciei no mercado imobiliário como corretor. Você entrou na Chavante já em 2019? Eu entrei na Remax, franquia Remax Chavante, em abril de 2019. E aí foi quando eu fiz a minha primeira reunião lá com o Danilo, que era o dono da franquia. E é o cara que eu hoje agradeço imensamente, porque é meu pai no mercado imobiliário. Se eu sei alguma coisa hoje de mercado imobiliário, foi ele que me ensinou do zero. Na conversa que eu tive com ele naquele dia, eu falei para ele que eu não sabia nem diferenciar uma placa na rua de locação, uma placa na rua de vende-se. Eu não sabia nada. E ele falou, você tem vontade de aprender? Eu falei, tenho vontade de aprender. E aí ele falou, então é isso que eu preciso. E aí o cara me ensinou do zero o que era realmente o mercado imobiliário. E aí foi quando eu comecei no mercado imobiliário. E aí vem essa questão da pergunta que você fez lá no começo. Como que foi essa transição do futebol para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo? Quando eu conheci o produto do mercado imobiliário, eu vi que eu precisava de muitas coisas que eu já utilizava no futebol desde os meus 7 anos de idade, que era a persistência, a resiliência, o sonho. Então isso fez com que eu atingisse os resultados que eu tenho até hoje, por conta de eu já ter toda essa disciplina. E aí eu aprendi sobre o produto, sobre o que é ser corretor de imóveis, e consegui trazer muitas coisas de lá para cá. Eu vou chegar nesse detalhe de atleta para empreendedor, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. O que é empreender hoje pro Anderson? Empreender para mim é você acordar motivado todos os dias a fazer coisas diferenciadas. É exatamente isso para mim. Então, acordar motivado todos os dias a fazer coisas diferenciadas. Certo, bacana. Isso que é o empreender pro Anderson hoje. Porque muitas vezes você acha que você tá num caminho certo e você pode estar. Mas se você não avalia todos os dias se aquele caminho é o caminho correto para daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você cai na famosa zona de conforto. E quando você cai na zona de conforto, é quando você pode chegar e descer e cair. Para de gastar combustível, né? Exatamente a gente fala, isso. Muita gente fica naquele voo de cruzeiro, mas para ter voo de cruzeiro tem que ter combustível. Exatamente senão você isso. vai começar caindo. Então, para mim, é exatamente isso, empreender. Anderson, você chegou... Eu tô anotando aqui as coisas aqui, porque o papo tá muito bacana. Top. Você chegou a falar de atleta e você leva pra vida profissional.
Eu vi que você falou persistência, resiliência, sonhos. Eu acredito muito que você tem... Pra empreender, você tem que ter o seu sonho muito visível. Com certeza. Mas o que que realmente você traz do futebol, lá daquela época que eu sei que... vou dar um exemplo aqui pra você entender minha pergunta. Sim. Vamos pôr, a disciplina de acordar sempre no mesmo horário, a disciplina de fazer as mesmas coisas. Porque às vezes o vendedor aí na rua fala assim, nossa, eu preciso ter a melhor técnica, a melhor dicção, a Sim. melhor comunicação. E vamos desmitificar isso aqui. Exato. Porque, na verdade, não é isso. Não é isso. Então, fala pra mim um pouquinho o que você trouxe de lá, porque às vezes, a gente deu um exemplo aqui antes, às vezes aquele cara que pratica mais, tem mais ênfase daquele mais talentoso. Exato. Na verdade é assim, se eu soubesse desde os meus 7 anos de idade que jogar futebol era empreender, eu acho que eu seria jogador de futebol até hoje. Sério. Porque, na verdade, o futebol, ele te ensina a ter a responsabilidade de buscar aquele seu objetivo e você depende única e exclusivamente de você. Então, quais são os processos que o atleta de futebol precisa ter? Ele precisa estar sempre bem fisicamente, ele precisa estar sempre bem tecnicamente, ele precisa saber a parte tática do futebol, ele precisa saber que o psicológico dele precisa estar bom para desenvolver e desempenhar bem nos jogos. Então, isso tudo depende do próprio atleta. Ele precisa se alimentar bem, ele precisa dormir bem, exatamente para que ele consiga desempenhar o melhor dentro de campo. E empreender é a mesma coisa. Você precisa ter todos os seus métodos para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível. Então, por esse motivo que eu trago todas essas situações que eu aprendi lá atrás no futebol e depois no marketing multinível para aquilo que eu faço hoje. É exatamente por isso. Entendi. E é bom você falar isso daí, porque não depende de pessoas externas, De não ninguém. depende de uma formação acadêmica. Não depende de Não ninguém. depende de nada. Depende Exato. somente da força de vontade da pessoa. Exato. Não depende do governo, não depende de, tipo, tenho que ter um benefício, não depende de nada. Depende única e exclusivamente de você. Agora eu gosto muito da sua mentalidade e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você comentou que teve livros que transformou você. Isso. Qual foi um livro que transformou você? O principal é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Anthony Robbins? O que que nesse livro você trouxe para sua realidade que você usa até hoje? Esse livro ele mudou a minha chavinha em questão da programação neurolinguística. Uma das coisas que me ajudou muito a sair do ponto A vir para o ponto Z, por exemplo. Ele mudou demais a minha mentalidade. E ele me ensinou exatamente aquilo que eu tinha internamente dentro de mim, mas eu não sabia que isso era válido. Então, ele me ensinou todos os processos de disciplina, como desenvolver a disciplina, como continuar com essa disciplina, como mudar uma programação mental que às vezes vem lá da sua família enraizado, mas que você não precisa ter essa programação mental igual. Por exemplo, o dinheiro é o inimigo das pessoas. Não, o dinheiro não é inimigo das pessoas. O dinheiro ajuda você a fazer aquilo que você precisa fazer. E esse livro, Poder Sem Limites, foi um livro que me mudou completamente em tudo isso. Teve outros livros muito importantes também que me ajudou muito, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Poder da Ação, O Poder do Hábito, livros todos esses relacionados a você ter uma mentalidade muito forte e desenvolver os processos. Mas o principal aí que eu posso, passar todos os anos, eu posso ler vários livros diferentes, mas aquele livro que eu vou sempre ler naquele ano é O Poder Sem Limites. Bacana, bacana. Vou fazer uma pergunta que não estava no script, não. Bora. O que é mentalidade pra você? Mentalidade pra mim é você saber sair do pico A de, tô super feliz agora e chegar no pico Z na parte da tarde, tô super triste, e saber manter esse equilíbrio de que as coisas, elas não vão sempre acontecer da forma que você imagina. E aí você manter o equilíbrio de calma, nem no ponto A tava tudo super bem feito, nem no ponto Z tava tudo super mal feito. Mantém o equilíbrio, aprende com quando você estava super feliz e aprende com quanto você estava super triste,
para você saber direcionar e direcionando as coisas acontecerem. Então seria mais ou menos uma harmonia, né? Harmonia. É Equilíbrio. Para mim, o equilíbrio, eu acho que em todos os pontos da vida faz com que eu tenha essa mentalidade bem direcionada. Bem direcionada. Assim. Exato. Eu acho bem interessante, porque só pra você ver como uma mentalidade ficou uma palavra muito vulgar, então eu faço questão pra você trazer a realidade, porque eu já enxergo um pouco diferente, você Sim. enxerga um pouco diferente, só que todos vão pro mesmo caminho, que é o resultado. Resultado. Todos vão pro mesmo caminho. Porque eu vejo a mentalidade com a maneira como a gente enxerga as coisas. Perfeito. E você é do mesmo jeito, mas tem uma didática totalmente diferente. Isso. Vou dar um exemplo que tá acontecendo comigo. Eu tô passando por um momento de dificuldade. Então, às vezes, a pessoa, quando passa por esse momento de dificuldade, fica pensando só, ixi, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu não. Eu já tava conversando antes. Todo momento de dificuldade vai ser um degrau pra minha vitória. Eu já penso assim já. Exato. Então, é isso que é mentalidade. Quando você, vamos pôr, ele tava naquele pico de dia mal, ele já pensa assim, ó, o que eu vou fazer pra melhorar? Então, é isso que a gente... O Exatamente. empreendedor é assim, vai ter desafio, vai ter luta, vai ter barreira, vai ter obstáculo. Mas se você tiver a mentalidade que você sempre vai conseguir superar isso, você consegue. Com toda certeza. Irmão, eu quero saber agora de você, o que é venda pra você, irmão? Legal. É uma palavra, uma coisa simples. Quando eu começo uma palestra, geralmente eu pergunto pra todos os vendedores o que é venda. Sim. E começa a gaguejar. Eu falo assim, gente, é uma pergunta simples. Se você é vendedor, você tem que saber o que é venda. Exato. O que é venda? Venda pra mim é entregar uma solução daquilo que a pessoa precisa. E, tipo, a solução às vezes não é você vender um produto pra aquela pessoa. A solução muitas vezes é você vender uma ideia e aquela pessoa acreditar que aquilo pode resolver o problema. Então, pra mim, venda é você vender uma solução pra algum tipo de problema que possa existir. Às vezes nem existe, você percebe que a pessoa tem um problema, Tem um que problema. tá na iminência, e Exato. você consegue dar essa solução. É, e muitas vezes você não precisa falar pra ela que você tá vendendo aquilo pra ela. Você tá conversando com ela. Nesta conversa, você consegue ajudar essa pessoa a direcionar os pensamentos. E naquilo que você direcionou os pensamentos, você vendeu uma ideia pra ela e a pessoa consegue atingir o É muito legal, porque objetivo. tem uma parte do meu treinamento de vendas que eu falo assim, seja o vendedor que nunca seja pego vendendo. Exatamente. Porque Exatamente. se você for pego vendendo, a pessoa não vai querer comprar. Exatamente. Ainda eu faço uma brincadeira, quando você vai conquistar uma menina, alguma coisa nesse sentido, você não vai falar pra menina que quer conquistar ela. Não. Eu falo assim, você vai descobrir o que ela gosta de fazer, qual Isso. salão, aonde ela gosta de ir, o que ela gosta de viajar, o Exato. que ela gosta de comer. E é mais ou menos isso. Então, vamos pôr, você é corretor, você vai ter que saber onde está seu público-alvo. Exato. Você vai ter que saber onde está... Aonde ele está gastando o dinheiro dele. Exato. Qual academia que ele frequenta. Sim. Se ele gosta de esporte, se ele não gosta de esporte. Então, Exato. tem várias coisas nesse sentido. Com o tipo de produto que eu trabalho, eu tenho que entender como que eu posso chegar ao público que eu preciso comercializar aquele imóvel. Então, tipo, essas nuances, tudo fazem parte da venda. E como você faz isso na prática? Na prática, eu, por exemplo, vamos falar de... Hoje eu trabalho com imóveis, sou corretor de imóveis. Então, eu tenho 3 pilares comigo que fazem com que as coisas possam acontecer. É nicho, posicionamento e processo. Esses 3 pilares eu não largo de jeito nenhum. Então, falando de nicho, por exemplo, ao invés de eu trabalhar vários tipos de imóveis diferentes, eu foquei em um tipo de imóvel no qual eu tenho o maior êxito na minha carreira, que são as casas e sobrados. Então, por exemplo, no mercado imobiliário tem vários tipos de imóveis para você vender. Ou vários tipos de imóveis para você alugar. Pode ser apartamento, pode ser casa em condomínio, pode ser galpão comercial, pode ser posto de gasolina. E eu preferi trabalhar com casas e sobrados. Então, esse é o nicho hoje que eu trabalho. O posicionamento, eu poderia trabalhar, por exemplo, São Paulo inteiro. Numa cidade de 10 milhões de pessoas, eu poderia trabalhar São Paulo inteiro. Só que não é mais fácil eu me concentrar em um local no qual eu também terei várias oportunidades e me tornar conhecido naquele local, naquele posicionamento? E foi isso que eu fiz. Então hoje eu trabalho especificamente na Zona Leste de São Paulo, mas eu não trabalho a Zona Leste inteira. Eu trabalho um bairro em um distrito específico que é o Distrito da Penha. Só no Distrito da Penha existem 35 bairros para trabalhar. Olha. Então imagina se eu pego e falo, eu vou trabalhar São Paulo inteiro. Eu vou daqui pro Capão Redondo para vender um imóvel. Para que eu vou me deslocar se eu tenho um imóvel a 10 minutos da minha casa que eu posso vender? Então o posicionamento é um segundo pilar
E aí, por exemplo, eu direto, eu estou nas padarias do bairro, eu estou nos restaurantes do bairro, eu estou falando com empreendedores do bairro. Muitos dos empreendedores são donos de imóveis dentro daquele bairro. Eu estou na academia do bairro, então eu estou sempre me relacionando com as pessoas dali. Então, a partir disso, eu comecei a entender quais são os hábitos dos clientes daquele local. E o processo é pegar esse nicho de trabalho, pegar esse posicionamento e criar um método para que eu possa desenvolver todas as vendas ali dentro daquele local. Então eu sei hoje que na Penha, o perfil de pessoas que compram casas são clientes que têm uma família já, marido e mulher, com 2 ou 3 filhos, que já estão buscando o seu segundo imóvel e que querem um imóvel que já tenha um pouco mais de espaço, que já tenha um pouco mais de conforto para a família, que já tenha um pouco mais de modernidade, que esteja próximo das melhores localizações do bairro, que tenha uma faixa média de valores ali entre 450, 500 mil a 900 mil, 1 milhão. Então eu já consegui definir esse público para que a coisa possa acontecer. E tudo isso é relacionado à venda, que nós falamos no começo. Então, para mim conseguir vender, eu tenho que saber tudo isso para que lá no final, no processo, eu consiga criar o método e atingir o público. É exatamente isso. Certo, eu vou fazer uns recortes aqui, porque eu gostei muito do que você falou. Você já tem um modelo que você segue, que você é fiel, que dá certo. Que dá certo. Você é empreendedor que tá escutando a gente, ele falou de nicho. Quem quer vender para todo mundo, infelizmente não vende para ninguém. Então, ele, além dele escolher um público-alvo, ele escolheu um produto-alvo. Ele conseguiu nichar as duas coisas específicas para ele se tornar especialista. E depois ele criou um posicionamento. O que é o posicionamento? Ele criou um vínculo com o seu público-alvo. E eu falo muito, sem vínculo não tem venda. Principalmente com o valor agregado alto que você vende. Com toda certeza. Né? Que você tem uma segurança. Exato. E nesse posicionamento seu, você coloca a sua cara. O João Adib fala, produto sem cara não vende. Os produtos sem cara não vende. Produto sem cara, infelizmente, com valor agregado ainda, esquece. E o processo? Você entendeu que você, identificando um nicho, você consegue ter posicionamento e a venda, às vezes, acontece naturalmente. Exatamente. Você usou posicionamento. Eu quero que você fale um pouquinho a importância do seu posicionamento no digital hoje. Inclusive, fala seu Instagram, fala pro pessoal seguir a gente. Boa. Porque eu vejo que você aparece muito, você faz uma demonstração do produto impecável, você entra pelo produto, você desperta o interesse, você mostra as características, os benefícios além disso. Porque eu vou até depois contar uma historinha que eu até falo nas minhas palestras, que muita gente não sabe, mas eu já trabalhei com o Anderson. Eu sei que ele é excelência no que ele tá falando. O posicionamento dele é totalmente diferenciado. Ele sempre foi referência, sempre, não é de hoje não. Então fala um pouquinho desse posicionamento no digital. Boa. A minha mente se abriu para o posicionamento no digital em 2023, através de uma mentoria que eu fiz com um rapaz que também era corretor de imóveis. Ele trabalhava junto comigo. O nome dele é Victor Moreira, é um cara que eu agradeço muito, é o meu mentor no digital também. Ah, eu sei quem que é. Você conhece ele também? Conheço. É o meu mentor no digital, esse cara. E ele tinha muito conhecimento, a gente conversava muito e eu falava, cara, esse seu conhecimento você tem que pôr pra fora. Você precisa criar um método, pôr seu conhecimento pra fora, que você vai ajudar muitos corretores. E ele acreditou nisso, e quando ele criou o método dele pra trabalhar no digital, eu fui o primeiro aluno. Ah, inclusive tá passando no seu Instagram no telão lá. É o Anderson Vieira Business. Olha lá. Eu fui o primeiro aluno. Então, no meu Instagram mesmo, você pode olhar as postagens de 2022, de começo de 2023, que, cara, não tinha nada disso. Porque esse cara me ajudou a entender que o digital vende. Ele me ajudou a entender exatamente isso, que o digital vende. E aí, a partir disso, cara, foi quando estourou a bolha na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra esse mundo. E aí eu comecei a colocar conhecimento pra fora. Então, por exemplo, hoje no meu Instagram, que é a principal rede social que eu utilizo TikTok, utilizo YouTube, utilizo Facebook. Mas o meu posicionamento principal hoje está no Instagram. Eu utilizo um formato de venda que é aquilo que nós falamos anteriormente. Eu vendo sem querer vender. Essa é a realidade.
Então lá eu tenho 2 tipos de situações que eu posto. São os imóveis, para que a gente possa colocar lá e as pessoas possam ver, e o conteúdo, que é o principal. O conteúdo, pouca gente gosta de postar e colocar conteúdo para as pessoas. E é o conteúdo mais simples possível. São coisas básicas que as pessoas às vezes falam, não, eu não vou colocar isso na internet porque todo mundo sabe. Mas as pessoas não sabem, cara. Coisas simples assim, sabe? Tipo, como marcar uma visita com uma imobiliária. Como saber se o imóvel está regular, a documentação do imóvel está regularizada. Quais as regras para utilizar um FGTS. Quais os custos de documentação do imóvel. Então, tipo, são coisas que as pessoas falam, é impossível a pessoa não saber isso, mas elas não sabem, e elas precisam ser informadas. E através de eu fazer esses conteúdos, foi que eu comecei a crescer o meu engajamento, as redes sociais começaram a entregar os meus vídeos, eu comecei a aumentar aí os meus seguidores. Se você olhar hoje, eu não tenho nenhum número de seguidores grande, é um número de, tipo, são 3.100 pessoas, mas são 3.100 pessoas buscando sempre informações relacionadas ao mercado imobiliário. E isso é um número altíssimo. Coloca 3.000 pessoas num espaço pra você Põe ver. 3.000 pessoas num espaço pra você ver. Porque às vezes eu falo assim, nossa, tem 50 pessoas que viram meu vídeo. Pô, coloca 50 pessoas numa sala pra você ver o tanto de pessoa que é. Tá me entendendo? Exatamente. E aí eu entendi que o digital é exatamente isso. Ao invés de eu pegar um panfleto e entregar para 3.000 pessoas, eu pego um vídeo, eu consigo atingir, tipo, 30.000 pessoas. E aí essas 30.000 pessoas, às vezes, não me seguem, mas elas estão vendo, estão sendo entregues. E aí, por esse motivo que hoje eu coloco a minha cara, coloco o meu rosto e consigo obter os resultados através disso. Só vou fazer um adendo aqui, porque senão Top. o pessoal vai achar que é fácil vender, né? Do Não jeito que ele tá é. falando. Não, Calma aí. não. Porque ele falou assim, a venda sai mesmo não querer. Não, a venda sai naturalmente devido a um processo bem específico que ele faz. Então, não tem uma técnica de fechamento. A pessoa procura ele porque ele já tem uma autoridade. E quando você vira uma autoridade, você vira sinônimo de solução. Então, ele traz uma solução imobiliária para as pessoas. Porque ele tem um conhecimento total do produto. Não faz tanta diferença porque ele tem um posicionamento hoje já, que vocês viram aí, que você consegue entrar e você consegue ver o posicionamento dele. Mas aí, leva tempo, dá trabalho e as pessoas não querem começar, não querem aparecer. Eu lembro quando eu comecei no meu posicionamento digital, eu não tinha nem celular direito. E as pessoas ficam muito preocupadas. Aí, quando eu tiver isso, eu começo. E eu acho que esse é o principal, os 2 principais pontos que eu acredito que travam as pessoas. O primeiro é a vergonha de se ver. Eu acho que esse é o principal ponto. E o segundo é achar que não tem o equipamento certo para iniciar. Esses são os 2 principais pontos. Os meus primeiros vídeos eu fazia com o meu próprio celular mesmo. E com a qualidade de imagem baixa, mas eu já entregava conteúdo. E em todos os vídeos que eu faço até hoje, nenhum deles eu vou avaliar se o vídeo tá bom ou não. Eu faço, jogo na rede social e quem avalia é o público. Exatamente. Esse que é o principal, acho que são as 2 principais coisas que fizeram eu destravar. Porque se eu for avaliar, eu vou olhar, meu cabelo não tá bonito hoje. Minha barba tá mal feita. Você acaba não fazendo nada. Imagina eu hoje, dormir 2 horas só e eu falar assim, nossa, será que eu tô com aparência boa? Tô com olheira. Não, gente, não. Isso daí é o de menos, entendeu? E eu vou até ensinar você, empreendedor, a vergonha faz parte do ser humano. Mas se você não quiser aparecer, começa apresentando o seu produto. Coloca o seu produto aqui, e grava. Hoje eu estou vendendo água aqui no semáforo tal, né? Mais uma venda na água. Ó, por favor, hein? Manda lá pra gente. Água linda. Por água. Porque não tem outra por coisa. água. Patrocina a gente, porque todo mundo usa água. pra Todo vender. mundo usa água como exemplo, Todo né? mundo. Por quê? Porque às vezes você não precisa aparecer de início. E eu vou falar assim, a partir do momento que você vê o resultado, que você posta só o produto sem você aparecer, você fala assim, não, agora eu preciso aparecer. Agora precisa aparecer. Porque a partir do momento que você vê o resultado, você fala assim, o dinheiro tá entrando. Exatamente. Então tem várias coisas, várias técnicas que a gente consegue. Fala pessoal que não precisa nem aparecer às vezes. Tem tantas vezes que não aparece e acaba vendendo, só Exato. que aparecer é melhor. Não vamos... Com toda certeza. Anderson, quero pegar uma outra parte aqui. O Michel que apareceu aqui. É unanimidade. Unanimidade. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira fala que a maior dificuldade de empreender... Qual que é, Michel? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas.
Antes de chegar, o que é lidar com pessoas pra você? Lidar com pessoas é gostar de entender a história do outro e achar uma solução para que você possa obter um resultado para ela. E entender a história do outro é entender a história lá da raiz, assim. Cara, legal, hoje você tem quantos anos? Tenho 40 anos. Tá, legal. E você nasceu aonde, cara? Eu nasci lá na cidade de Tiradentes. Legal. E aí conta a história aí, como você chegou até aqui hoje. Eu acho que esse é o primeiro processo. Aí é você entender a história da pessoa para você entender como você pode ajudar ela. Bacana. Então, isso faz parte de um dos processos que eu tenho para conseguir ajudar as pessoas. É tentar entender a história dela e, às vezes, tentar conectar alguma coisa da história dela com a minha. Porque eu vejo a minha história como uma história que eu poderia não ter nada daquilo que eu tenho hoje. Então, eu falo para todas as pessoas, se eu conseguir chegar, cara, você também consegue chegar. Esse é o ponto que eu tento descobrir da história das pessoas, porque muitas vezes a pessoa acha que precisa de muita coisa e ela precisa muito do esforço dela. E aí é quando eu tento entender essa história da pessoa para conseguir. Então, eu acho que o que é lidar com pessoas é entender a história do outro, do início ao fim, para entender qual ponto da vida dela você pode ajudar. Sério. É isso. Só vou trazer um pouco didático que você falou. Boa. Quando eu trago nos treinamentos. Quando você fala de contar a história, as pessoas adoram falar sobre elas. Exato. Adoram. Então o vendedor começa a falar muito eu. Infelizmente você não vai conectar com a pessoa. Perfeito. Sempre tenta trazer pra ela. E quando a pessoa conta a história dela, e você falou assim, eu tento achar algum ponto pra mim conectar com ela. Exato. Então, sempre quando você, vendedor, você empreendedor, você quer conectar com a pessoa, tenta achar um ponto em comum. Vou dar um exemplo aqui que a gente não usou não, mas um ponto em comum nós é que a gente jogou bola. Jogamos bola juntos. Então a gente, Perfeito. qualquer assunto que for relacionado a futebol, a gente vai conectar com a pessoa. Exato. Então tenta achar esse ponto em comum, esse elo de ligação que você tem com o seu cliente, com o seu fornecedor. Isso aí nem estratégia de business, estratégia de negociação mesmo. Exato. Então às vezes você consegue ter uma conversa mais saudável, uma conversa mais amigável, Exato. tendo esse ponto em comum. E você comentou aqui das pessoas começarem. Das pessoas começarem, e eu até anotei uma palavra aqui, confiança. As pessoas, você falando, você mostrando, você gera uma confiança e você transparece muito isso. Agora, eu sei que você é corretor de imóveis e você comentou comigo que hoje você lidera um time. Como é liderar na prática, meu amigo? Liderar na prática é um desafio diário. Por quê? Porque além de você entender a história da pessoa, você tem que entender que muitas das vezes a pessoa não vai estar no melhor dia dela. Mas você tem que ter um processo para fazer essa pessoa se motivar sempre a chegar nos resultados que você combina com ela. Você não determina nada, você combina com aquela pessoa. Por isso que eu quero entender a história daquela pessoa. E uma das coisas que eu consigo fazer para que as pessoas tenham resultado é a seguinte situação. A pessoa já tem uma história e ela já tem uma experiência dela em outros mercados de trabalho. Por exemplo, a minha experiência no passado foi o futebol e foi o marketing de rede. Eu consigo trazer muitas coisas do futebol e no marketing de rede para mim ter sucesso como corretor de imóveis. Então, se a pessoa no passado ela foi, por exemplo, um contador e hoje ela quer empreender no mercado imobiliário, ela com certeza tem alguma coisa da contabilidade que ela aprendeu lá que ela consegue trazer para o mercado imobiliário e ter resultado. Então eu utilizo muito essas experiências que a pessoa teve no passado para conseguir fazer com que ela entenda o que o mercado imobiliário é, o que é o produto do mercado imobiliário e a partir disso ela obter o resultado em cima dessa experiência que ela já teve. Eu tento me conectar muito com as pessoas em cima disso. É lógico, você não acerta 100%, porque acima de tudo você tenta fazer o possível e o impossível para a pessoa ter resultado. Não é uma ciência exata. Né? Exato. Mas depende dela, depende dele. A pessoa tem que querer. Muitas vezes você faz o possível e o impossível, às vezes você tá querendo mais que a pessoa, já tira a pessoa de lado, porque a pessoa tem que querer sempre mais do que você. E aí você consegue ajudar essa pessoa aí a obter os resultados. Esse que é o ponto aí que eu consigo fazer e fazer dar certo. Uma vez um ex-diretor de operações do JJ,
me falou essa frase aqui. A melhor forma de liderar é liderança pelo exemplo. Pelo E exemplo. você traz isso. Sim. Você traz o exemplo dos seus anos de futebol Isso. e você traz pra cá e você faz isso com as pessoas. Vocês usam o próprio exemplo da pessoa para ela se autoliderar. Pra ela se autoliderar. Então eu acho muito bacana, e eu uso daqui no metro, eu anotei umas palavras aqui, chaves aqui Boa. que você falou, que uma forma de liderar, igual muita gente fala assim, motivação, eu acho que a motivação é fundamental pro ser humano. Eu acho disciplina é fundamental. Mas muitas vezes fala assim, não acordei motivado. Mas quando você acorda motivado, você rende muito mais. Com certeza. Quando você tem aquela motivação, você... Uma vez eu postei uma frase, você troca quarta-feira, você vira madrugada, você não tá Exato. nem aí, você tá em busca daquele sonho. E quando eu vou liderar as pessoas, eu falo assim, gente, faça combinado com você mesmo. E eu acho que o líder tem que fazer combinado com os seus Exato. liderados. Então, e eu falo isso, dei uma técnica até pra vocês que estão liderando, faz um combinado com ele e faz ele assumir esse compromisso. Porque, e às vezes eu falo assim, você que vai fazer o seu próprio combinado. Aí você fala assim, vou dar um exemplo na prática. Você prometeu que vai fazer 5 visitas em 5 imóveis? Sim. É o combinado. Não precisa, é pouco? mas faz o seu combinado. Faz o seu combinado. Sucesso é uma vez eu escutei o Guto Galama falando isso. Sucesso é aquilo que você combinou com você mesmo e você vai lá e faz. Sim. É isso. E além da liderança pelo exemplo, é legal você ver que, por exemplo, a pessoa combinou com você que vai fazer 5 visitas. Mas às vezes ela fez 3. Mas ela se esforçou tanto nas 3 que tá valendo pelas 5. Sim. Esse é um ponto. E o segundo ponto é ela vê você realmente fazendo e não sentado na cadeira. Eu tenho uma frase, eu tenho três palavras comigo que é o tira a bunda da cadeira, que isso daí dá um ânimo pra quem tá do seu lado muito grande. Então, a pessoa tá do seu lado. Se ela fez 3 visitas sozinhas, ela pode ter uma percepção. Se ela fez 3 visitas com você do lado, a percepção é totalmente diferente. Porque aí ela vai entender que, tipo, cara, eu tenho o meu líder aqui comigo. Ele vai sempre estar fazendo comigo. Ou ela já tá fazendo as 3 dela, mas ela vê o líder dela fazendo 6, ela fala, eu posso chegar nas 6. Porque ele realmente faz. Ele não fala só, ele faz. E aí o exemplo arrasta. É exatamente isso. Vocês líderes aí, para de ficar pregando coragem e ter atitude de covarde. Então não adianta. Igual eu falar assim, eu treino todos os dias e chega lá e você fala assim, treina mesmo? Vamos ver se treina mesmo. Sim. Aí chega lá e fala assim, você chega a tacar a bunda e você fala 3 dias sequência. Exatamente. Não adianta, gente. Igual, uma vez eu recebi um elogio que falou assim, você pode ter todos os efeitos do mundo, mas que você é consistente, você é. E o líder tem que ser consistente. Perfeito. Mas você comentou comigo que lidera 5 pessoas, certo? Isso. São 5 pessoas, deve ser 5 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E você engaja entre eles? Como é que você faz na prática mesmo? Você engaja entre eles ou eles são pessoas diferentes? Como é que você lida com eles? Eu tenho combinados à parte com cada um deles e eu faço reuniões quinzenais com todos. Por quê? O combinado à parte é de acordo com o limite de cada pessoa. Perfeito. E aí eu faço as reuniões individuais para que elas atinjam aquilo que foi combinado entre eu e ela. E as cobranças daquilo é entre eu e ela. E para que a reunião em conjunto? É para que as pessoas vejam o quanto cada um está evoluindo e muitas vezes para elas se motivarem através da evolução do outro. Então muitas vezes ela tem na cabeça dela que o limite dela é aquele, mas aí ela vê uma pessoa com muito mais dificuldade do que ela fazendo o dobro dela, ela vai conseguir se motivar a fazer mais por conta do exemplo da outra pessoa. Então o meu exemplo às vezes é suficiente? Mas às vezes não é suficiente. Então às vezes o exemplo do amigo do lado é suficiente para que ela possa se motivar mais. E eu tenho sempre uma preferência de pegar pessoas que estão começando do zero na minha equipe, para que eu possa ensinar da maneira que eu aprendi e fazer com que essas pessoas possam ter resultado. Demora um pouco mais para elas terem resultado, porque elas estão começando do zero, mas eu tenho essa paciência de fazer essas pessoas atingirem. Eu entendo, porque geralmente as pessoas que vêm do mesmo mercado têm vícios, já que você não consegue... Você não consegue tirar dessas pessoas. Inclusive uma tendência de mercado, isso sabia? Exato. Formar vendedores dentro da própria empresa. Sim. Porque é muito mais difícil você tirar um vício e instalar a sua reprogramação do que já vir trazer para a pessoa. Exatamente. É difícil.
É difícil você conseguir falar assim, ó, faz esse caminho aqui que vai dar certo. Aí a pessoa já tem automaticamente o outro caminho Outro caminho, pré-programado. exato. Eu entendi, gostei muito da sua sinergia que você usa. Você tem combinados individuais, depois você coloca todo mundo. Isso. Eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver muito com o meu momento de vida e eu quero que você traga uma reflexão. Eu tive que mudar, eu acho que você não conheceu, a gente teve uma fase que a gente não estava muito junto, mas a importância do ambiente. O empreendedor às vezes é um pouco solitário, Sim. é um pouco exaustivo, tem vários percalços no caminho, tem várias coisas que a gente fala assim, putz, o que tá acontecendo agora? Sim. Qual que é a importância do ambiente para você? É grande essa importância. Eu tô vivendo isso agora também. Também. Porque eu tô no momento que, se eu pausar aquilo que eu estou fazendo de crescimento, eu fico ali ou despenco. E eu preciso estar nesse momento e crescer. Então, o ambiente pra mim tá fazendo total diferença. E, tipo, eu tenho que estar cada vez mais conectadas com pessoas que têm o mesmo pensamento. Então, muitas vezes eu me sinto realmente, tipo, solitário, porque não tenho muitas pessoas que eu possa conversar sobre isso, ou pessoas que eu possa, como que eu posso dizer, que entendam as minhas dores, assim, né? E é uma coisa que eu tenho que me policiar por conta que, se eu achar que o caminho que eu estou, ele é só continuar da maneira que está e parar de ver os meus, como que eu posso dizer, meus números, os meus dados, essas coisas, a coisa para de acontecer. Então é isso. Pra mim, o ambiente, ele faz com que eu continue me impulsionando a crescer. E como você tá buscando esses ambientes? Cara, através de bastante pessoas, referências, cursos, cursos referente ao mercado imobiliário também, pessoas que já têm mais sucesso do que eu dentro do mercado, tanto corretores como donos de imobiliárias, são pessoas que eu busco estar sempre próximos. Escuta também muito podcast, que é o que nós estamos participando hoje, isso daí me ajuda bastante. Leitura, então isso daí vem me ajudando, assim, vem me ajudando bastante. Eu vou até fazer uma reflexão, porque esses ambientes que eu frequento ultimamente me ajudam muito. Porque uma vez eu escutei uma frase assim de um palestrante, que ele é mentor, do Cleiton Pinheiro, inclusive. Ele falou assim, é que você tá tão acostumado a usar Hering, quando você vê uma pessoa com Zara, você estranha. Mas tem pessoas com Zara que já tá usando outras marcas. Sim. E tem pessoas que já tá usando Gucci, tem pessoas que já tá usando alfaiataria. Então, o ambiente modela o seu mental. Porque às vezes você não tem nem acesso. Às vezes você tá pensando em trocar de carro, tem pessoas pensando em comprar helicóptero. Exato. E aí que você chega nesse ambiente, tem pessoas pensando em comprar um avião. Exato. Aí tem um avião pequeno, tá pensando em comprar um intercontinental. E tá, tipo... E por isso que o ambiente vai te motivando. Vai te motivando. Exatamente. Porque às vezes você acha que aquele... Você chegou no seu ápice, aquilo ali é o seu máximo. Não. Quando você vai para um ambiente que tem pessoas querendo mais, você também... Opa, eu não posso parar aqui. Eu preciso querer mais também. É muito... Inclusive, eu tenho um grupo de empresários, de empreendedores. Eu vou te colocar lá, porque eu sei que esse caminho é difícil. A gente tenta se automotivar, se autoengajar, pra gente sempre estar... É aquela frase... Infelizmente, na parte de baixo o pessoal tá competindo. Exato. No topo, estão se ajudando. Estão se ajudando. E o Flávio Augusto fala uma frase que é bem legal, né? Estabilidade não existe, né? Estabilidade não existe. Irmão, eu queria... Tem um assunto aqui que eu não entendo muito. Eu sei como que é marketing multinível. Boa. O que o marketing multinível foi sua escola na prática? Exato. Foi sua escola. A minha foi porta a porta, só foi marketing multinível. Quais foram as caras? Porque muita gente vê marketing multinível de uma maneira pejorativa. Ou como pirâmide. Boa. Então vamos tentar desmitificar um pouquinho isso daí e trazer um pouco para sua escola. Muito boa pergunta e é muito importante a gente desmistificar. Porque assim, o marketing multinível nada mais é do que uma empresa fazendo um trabalho escalonado, mas a diferença de essa empresa ser uma pirâmide ou não é essa empresa ter um produto para que esse trabalho seja escalonado. E isso foi minha escola porque essa empresa que eu trabalhei, ela tinha um produto para que esse trabalho escalonado pudesse ser feito. Então, ela tinha duas formas de trabalho. Você tem uma forma de
que você pode trabalhar no marketing multinível apenas vendendo os produtos dessa empresa. Então você pega lá com desconto e revende com lucro. E você tem uma forma de que você pode pegar esses produtos ou consumir ele com desconto e não precisa vender. E aí você escalona com pessoas que também querem fazer esse consumo. É o que o pessoal chamava de consumo inteligente. Então, por exemplo, o Anderson entrou na empresa. Ele começou a consumir esse produto. E aí ele indicou o Yasser, que também gostou do produto e quer consumir. E o Yasser indicou o Michel, que também gostou do produto e quer consumir. O Anderson, pela indicação do Yasser, ele ganha uma porcentagem. E o Yasser, pela indicação do Michel, ele ganha uma porcentagem. Mas está todo mundo consumindo um produto. E aí isso não é caracterizado uma pirâmide. E foi exatamente isso que eu aprendi. O escalonamento de pessoas que consomem produtos. E a partir disso você vai ganhando pequenas porcentagens por você estar indicando pessoas a consumir aquele produto. E isso abriu muito minha mente no mercado que eu estou hoje, que é o mercado imobiliário. Hoje, 60% a 70% das captações que eu faço, que é o primeiro funil do meu processo, ela não vem através de eu bater na porta das pessoas que estão vendendo o imóvel para pedir para trabalhar aquele imóvel. Ela vem através de indicação. E o que tem a ver isso com o marketing multinível? Eu fiz um primeiro trabalho para uma pessoa. Eu vendi a casa do Yasser. O Yasser gostou do meu trabalho e ele me indicou para o vizinho dele que está vendendo. O vizinho gostou, ele me indicou para a filha dele que quer comprar um imóvel. A filha dele gostou, ela me indicou para uma amiga dela da faculdade que está vendendo outro imóvel. E assim eu vou fazendo o meu trabalho de escalonamento. E através desse trabalho de escalonamento, eu poupo o meu tempo. Por quê? Porque o meu trabalho está sendo feito de forma correta e aí eu vou conseguindo escalar pessoas que eu nem imaginava conhecer anteriormente. E tudo isso veio através porque eu fiz o primeiro trabalho aqui do Yasser. De conhecer o Yasser, fazer um bom trabalho de venda na casa dele. Ele me indicou o vizinho, que me indicou o primo, que me indicou o amigo da faculdade, que me indicou o tio, e aí as coisas começam a acontecer. Então, por isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você costuma pedir indicação ou receber indicação? Os dois. Os dois? Os dois. Eu recebo indicação quando as pessoas já gostam do meu trabalho e quando as pessoas não me indicam, não falam nada, eu peço. Você tem aí pelo menos 5 pessoas que você conhece que está querendo comprar ou vender um imóvel nesse momento? Aí as pessoas me passam. A questão da indicação, eu só tenho um filtro por conta de quando eu falei de um dos meus pilares, que é o posicionamento. Então, muitas vezes, na indicação, ela não vem no posicionamento que você está. Então, eu acabo, às vezes, não trabalhando diretamente aquele imóvel. Por isso que eu trabalho hoje numa rede de imobiliárias que eu tenho outros corretores posicionados em outros bairros. Então, se vem uma indicação que eu vendi um imóvel na Penha e aí vem uma indicação nos Jardins, ao invés de eu ir vender o imóvel nos Jardins, eu deixo para o corretor especialista que está lá nos Jardins. Ele vai, faz a venda, faz todo o trabalho e eu ganho uma pequena porcentagem daquela venda para que a coisa possa acontecer. Então, além disso, eu tenho as parcerias com outros corretores de outros bairros para que eu consiga direcionar todo esse processo. Vou tentar resumir um pouquinho para você o que ele quis dizer aqui. Porque o que ele faz? Às vezes, quando não vem uma indicação de longe, ele não consegue dar o atendimento exclusivo que aquele cliente merece. Só que existe uma pessoa posicionada naquela região que vai conseguir dar um atendimento exclusivo. Então, ele prefere do que se deslocar para lá, do que fazer isso daqui, ele passar para a pessoa e receber uma pequena porcentagem. Então, eles têm um sistema de parcerias entre eles que prefere... E também você deve fazer ao contrário. Quando uma pessoa vem, uma pessoa de lá indica alguém da Penha, então vocês têm são parcerias mútuas. Exatamente. E muitas vezes eu tenho, até com os mesmos clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma casa na Penha, mas ele tem um sítio para vender em Atibaia. Ao invés de eu pegar a casa na Penha e o sítio em Atibaia, eu pego a casa na Penha, dou atendimento para ele aqui, indico o sítio em Atibaia para o corretor posicionado em Atibaia. Porque vender casa e sobrado é uma coisa, vender sítio é outra. Exige outras capacidades, outras situações que eu não sou especialista. Então eu prefiro ficar onde eu sou especialista, no nicho de trabalho que eu conheço e fazer o resultado acontecer exatamente em cima daquilo. Esse trabalho é fera. Esse trabalho aí você pegou da Remax, né? A minha escola de mercado imobiliário é a Remax, né? Então...
não sei se você pode falar, não sei se trabalha 100% com exclusividade ainda ou não? Hoje nós trabalhamos no modelo híbrido. Híbrido? Então trabalha uma parte com exclusividade e outra parte sem exclusividade. Para todos os clientes que eu trabalho, eu ofereço para eles um estudo de mercado e ofereço para eles um trabalho personalizado, que é o trabalho de exclusividade. Fala um pouquinho pro pessoal o que é estudo de mercado. Boa. O estudo de mercado nada mais é do que você saber o preço que seu imóvel vende e não o preço que você entende que ele tem que ser vendido. Isso muda. Porque o preço que você entende que ele tem que ser vendido, ele vai muito pro seu lado pessoal e emocional. Cara, quanto que eu investi nessa casa, quão sacrificante foi eu chegar a esse objetivo que foi o sonho, né? E isso, quando colocado no preço de venda do imóvel, muitas vezes você se frustra e não consegue vender. E aí o estudo de mercado nada mais é do que eu juntar os dados que estão totalmente disponíveis aí na internet, nos sites corretos, e fazer um estudo baseado no seu imóvel, na localização que você está vendendo. Então, quando eu for fazer um estudo de mercado do seu imóvel, que é um sobrado localizado na Penha, eu não vou pegar apartamentos localizados na Penha, não vou pegar casas em condomínio localizadas na Penha, não vou pegar galpão localizados na Penha, eu vou pegar sobrados que tenham o mesmo perfil localizados naquela região, com uma distância máxima aí de 1,5 km, no máximo 2 km, para você entender os seus concorrentes. Porque muitas vezes o seu concorrente não é o seu vizinho. O seu concorrente estão a ruas ao lado, estão próximos de uma localização que não é a sua, e você precisa entender exatamente isso. Então, o estudo de mercado serve para te conscientizar exatamente sobre isso. E muitas vezes o preço do imóvel emocional não é o preço que vende. E aí o estudo ele traz exatamente toda essa conscientização. Por isso que eu faço ele em todos os imóveis que eu trabalho. Inclusive, vou trazer 2 pontos aqui pra vocês. O preço emocional pode estar tanto maior quanto menor, tá, gente? Isso. Então, você precisa fazer estudo, porque às vezes você quer queimar um imóvel, mas dá pra você queimar com uma margem. Exatamente. Quer dizer, Muitas vezes acontece. Muitas vezes a pessoa fala, eu tô pensando em 500 mil reais nesse imóvel. Mas tem muitos imóveis no mesmo bairro que já foram vendidos por 650, por 700 mil. Então, você tá colocando o imóvel abaixo do valor e você tá queimando o imóvel. Como muitas vezes, que é o mais comum, acontece o contrário. O imóvel ele vale os 650, 700 mil, mas ele está com preço de mercado de 800, 900. E aí vem esse trabalho de conscientização que o corretor tem que fazer. Não são todos que fazem, mas no meu trabalho eu acabo fazendo. Resumindo, é uma tabela FIP dos imóveis, praticamente, né? Praticamente a tabela FIP dos imóveis. Boa. Muito bom, muito bem resumido. Muito bem resumido. É isso aí. Só pra ficar mais didático. Estamos chegando nos momentos finais já. Pô, legal. Tá, mas eu queria que você... Eu gosto muito dessa parte humana sua, sabe? Você é muito humano. E eu, às vezes, acompanho você falando, o seu jeito, a sua postura, a sua ética. Você é um cara família. Você é totalmente diferenciado. Você faz questão de sempre estar ajudando o próximo, independente da situação. Principalmente eu, quando estava no início do mercado, você sempre parou, conversou comigo. Isso daí que eu gosto muito de você. E eu queria que você desse você tá num momento de inflexão agora, que você comentou comigo. Pra quem tá passando esse momento de inflexão, o que você diria pro pessoal? Que pergunta legal. Cara, quando você tá nesse momento aí de... Cara, o que eu preciso fazer? Eu acho que você sempre tem grandes pessoas que você tem como exemplo e que já tem sucesso naquela área que você pode contar e pedir conselho. Eu aconselho isso, assim, muitas das vezes não tenha vergonha de pedir conselho para pessoas que já estão na mesma área, no mesmo caminho que você e que você acredita que essas pessoas possam te ajudar. Quando eu tive esses momentos, em outras vezes no passado, esses conselhos me ajudaram bastante. Por exemplo, o meu ponto maior de inflexão foi quando eu saí da locação para vir para venda. Porque eu saí no momento da locação para vir para venda, no momento em que eu também estava tendo muito resultado. E parece simples, né? Você sair de locação para ir para venda dentro do mesmo mercado.
mas são mercados totalmente diferentes dentro do mercado imobiliário. Então, tipo, são atividades que você exerce de forma totalmente diferente. Na locação era um tipo de cliente, na venda é outro tipo de cliente. E fazer essa troca no momento em que eu estava também sendo bem remunerado foi algo muito difícil. Então eu precisei de conselho de outras pessoas, eu precisei estudar um pouco o mercado. Então isso daí foi o ponto que me fez mudar para as vendas. Então meu conselho é esse, nesse momento de inflexão assim que você tem, pede conselho aí para algumas pessoas que fazem parte do mesmo mercado que você e que você considera aí como referência, que eu acredito que isso pode te ajudar bastante. Então, no momento de inflexão, no momento de dificuldade, você aconselha buscar mesmo pessoas que são referências. Exato. São buscar pessoas que você fala assim, eu queria estar nessa posição. Isso, exatamente. Muitas vezes, tipo, com todo respeito, não vai ser o seu pai ou a sua mãe. Porque o seu pai ou a sua mãe muitas vezes vão querer te trazer o conforto. Proteção. A proteção. E não é a proteção que você precisa naquele momento. Às vezes o que você precisa é alguém que vai falar e fala, cara, voa, continua. Faz isso, não para, você tá no caminho certo. Às vezes a pessoa vai te falar, tipo, você que é referência pra mim, cara, você que tá me perguntando, você vai se surpreender, entendeu? Vou dar até um exemplo, eu fui numa imersão na sexta, eu fui lá, né, e era só empresário, devido ao meu network, eu consegui estar lá. Aí o pessoal começou a falar assim, eu preciso aprender com você. Eu falei assim, gente, Como assim? não, tá errado aí. Tipo assim, eu preciso, porque você lida com pessoas muito melhor que eu. Eu falei assim, não, gente, calma, não, vocês são referência pra mim. Entendeu? E muitas vezes é só a forma como você se vê. É exatamente isso. Exatamente. Ó, tá chegando o momento final, eu só quero mostrar pra você que é um ponto de flexão gigantesco que ele falou aqui, de passar de aluguel pra venda. Porque aluguel, você faz várias vendas no mês, você tem um recorrente muito maior. Isso. Venda, você tem um produto muito mais difícil de vender, você é muito mais burocrático de vender, Exatamente. muito mais exclusivo, e a comissão você recebe muito mais pra frente. Então, imagine o tempo que ele deve ter ficado pensando sobre isso. Isso daí é um momento de flexão gigantesco, não é uma coisa assim, mudei. Não, Exato. não é assim. E muitas pessoas fazem os dois da mesma forma. Fazem aluguel e fazem venda. Eu quero aprender com essas pessoas como fazer os dois com excelência, porque é super difícil. É super difícil. Anderson, estamos chegando agora nos minutos finais mesmo. Como você não assistiu nenhum podcast, pode fazer a pergunta, Michel? É aquela, né? Aquela. Eu faço a pergunta. Eu não assisti nenhum mesmo, hein? Você pegou de surpresa aí. A ideia é essa. Porque é o seguinte, você já recebeu aquela notificação da Defesa Civil? Já. Quando vem chuva? Aham. Sabe, né? Chega Sim. pra todo mundo. Chega pra todo mundo. Chega pra todo mundo. E agora, você tem um poder. Tem esse poder de mandar mensagem para todos os empreendedores do Brasil, para todos os empreendedores do mundo. Não se preocupe, vai chegar traduzido, vai chegar essa mensagem e eles vão ler. Legal. O que você iria falar para os empreendedores? Vai chegar para todo mundo, olha a responsabilidade, hein? Muito bom, muito bom. Cara, a frase que eu carrego comigo desde quando eu iniciei essa área do empreendedorismo é a seguinte: se tiver com dúvida, faça. Simples assim. Tô com dúvida do que fazer, age. Tô com medo, age. Tô indeciso, age. Não tenho apoio da minha família, age. Pra mim, a ação é o ponto principal do empreendedor. Quando você tem ação, lógico, você precisa ter direcionamento, você precisa aprender. Mas, cara, a ação, ela é muito melhor do que você fazer algo só quando você sabe de tudo. Age, ação. Ação total, que eu tenho certeza que você vai encontrar e você vai aprender fazendo mais do que você esperando. É isso. Bacana. Vou até falar uma coisa aqui, porque às vezes eu prefiro corrigir uma pessoa que tá com ação do que pedir ação. Porque às vezes eu falo assim, eu não tenho nem que fazer. Exato. Porque você não tá em movimento. Sim. Então, é uma frase que eu venho postando muito. Gente, as pessoas ajudam quem tá em movimento. Ajudam quem tá em movimento. Simples assim. E a obesidade de informação, ela pode prejudicar
total ao seu crescimento. Então, tipo, eu tô estudando pra aprender e tal, deixa eu aprender tudinho pra depois fazer alguma coisa. Não, você nunca vai fazer, você nunca vai sair do lugar. Você vai aprender, você vai ter muita teoria, mas a prática, que é o que mais precisa, você não vai ter nada. Perfeito. Amigo, muito obrigado. Eu ficaria falando horas e horas aqui sobre esse tema, porque eu gosto muito. Pô, eu que agradeço o convite. Muito obrigado por quem acompanhou a gente aqui até esse momento. Foi um papo super agradável, um papo quando a gente conseguiu fazer trocas de informações. Espero ter ajudado muito quem está assistindo a gente, principalmente para quem quer conhecer um pouquinho do mercado imobiliário, quem tem interesse mesmo. Segue lá o Anderson Vieira. Ele é um fenômeno aqui na nossa região. Ele vai explodir, com certeza, vai pegar várias áreas aqui, vai pegar vários outros corretores. E o mercado imobiliário está super aquecido. Ele não fica... Pode ver que em nenhum momento ele ficou reclamando da taxa Selic. Eu vejo todo mundo reclamando. Em nenhum momento ele reclamou, se vitimizou. Isso aí é a característica de bons empreendedores como ele. Porque ele não fica olhando. Gente, moradia, todo mundo tem que morar. Então, todo mundo tem que comprar uma moradia, todo mundo tem que vestir, todo mundo tem que comer. Então, são coisas básicas do dia a dia que faz toda a diferença. E você que tá aí, espero ter gostado muito. Anderson, muito obrigado pelo parceiro. Parceiro, tamo junto. Desejo sucesso na sua jornada. Você vai explodir, eu tenho certeza disso. E esse momento de dificuldade, com certeza, vai fazer você crescer mais e mais. Com toda certeza. Muito obrigado pelo convite. E quer vender, comprar seu imóvel, fale comigo que eu tô à disposição. O bicho não para, é uma máquina! Tamo aí, né? É isso. Tamo junto. Ai, mano.